Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, sou professor de História. Criei esse espaço como lugar para debater algumas ideias, análises, proposições, provocações que eu faço aqui. Então, como espaço de debate mais importante para mim é que ao final do vídeo, se você tiver algo a acrescentar ou criticar, não deixe de fazê-lo nos comentários, eu respondo a todos. Também, se você viu o vídeo, gostou do vídeo, ou tem gostado dos nossos debates, não deixe de curtir, é muito importante. Quanto mais curtidas, maior a visibilidade do vídeo, apertar o polegar para cima. Você pode fazer isso agora, depois se você não gostar, você desaperta o polegar. E se você tem visto nossos vídeos lançados aqui mais ou menos com uma periodicidade semanal, não deixe de se inscrever no canal. A gente tem vídeos gravados aqui sobre a situação da pandemia, da economia, do serviço público, sobre temáticas diversas, até futebol. A gente tenta gravar com periodicidade, como eu disse, semanal. Se inscreva no canal para receber as notificações. Aperte em inscrever-se, vai aparecer inscrito, aí você já recebe as notificações. Bom, a ideia aqui deste vídeo, como do vídeo da semana passada, onde eu ainda estou com dificuldade de editar os vídeos que eu produzo, é ser um vídeo rápido sobre uma das questões trazidas à tona pela pandemia, né? A gente vai trabalhar mais uma vez com os números, e eu sempre gosto de dizer, apesar de historiador, né, que os números são muito, muito importantes. Geralmente, é uma falsa lenda que a gente da área de humanas não gosta de números. Não, a gente gosta de números. Eu só acho que a maioria das pessoas, que os números não trazem em si uma verdade absoluta. Números são passíveis de leitura. Mas quando você faz uma leitura honesta, contextualiza de maneira correta os números, eles deixam de maneira flagrante e clara as intencionalidades por trás do processo que os produziu. Eu quero falar aqui, hoje, do orçamento de guerra, que foi a PEC 10 de 2020, aprovado rapidamente pelo Congresso Nacional, inclusive com apoio da oposição, como a Emenda Constitucional 106. Esse apoio era esperado porque, no cenário de pandemia, com economia em crise, os países precisam dar conta das limitações orçamentárias e das limitações de ação que eles normalmente têm para enfrentar a pandemia. A gente sabe hoje que o governo pouco fez para enfrentar a pandemia, mas ele precisava de instrumentos como no mundo todo. O problema é que o instrumento no Brasil, e a gente vai vê-lo um pouco aqui, vou ver bem en passant, ele é mais complexo, porque a nossa realidade, infelizmente, é mais complexa por uma decisão tomada ainda no governo Temer, uma decisão absurda, que é o governo, desde a Emenda Constitucional 95, que continua em vigor, ela foi apenas suspensa até dezembro, 31 de dezembro, pela essa PEC 106 que eu vou explicar. A Emenda Constitucional 95 anterior, ela diz que o governo tem que conter os seus gastos, ela congela os gastos governamentais com saúde, educação, com tudo que interessa ao povo, para desculpa de pegar esse dinheiro sobrando e pagar a dívida pública, os juros da dívida pública, né? Isso é uma desculpa, a gente já discutiu isso em vários vídeos aqui, mas o governo tinha esse discurso e essa Emenda Constitucional 95 criava problemas ainda maiores para o Brasil do que os já criados pela crise decorrente da pandemia para os outros países do mundo. Então a Emenda Constitucional 106 veio abrir esse cinto da Emenda Constitucional 95 e criar mecanismos para permitir que o governo respondesse de maneira célere à pandemia. Repito, coisa que ele não fez. Por exemplo, essa Emenda Constitucional 106, ela permite maior celeridade, maior rapidez para a contratação de serviços públicos urgentes. Permite, inclusive, que empresas que estejam com dívida, com cadastro SUS na União, desde que elas sejam necessárias a esse esforço de guerra anti-pandemia, que elas possam ser contratadas. Esse orçamento, e aí agora é o principal, permitiu o aumento do endividamento do Estado brasileiro, da máquina governamental brasileira, para dar conta das despesas da pandemia, em tese. Foi essa PEC que permitiu o pagamento do auxílio emergencial de R$600 e depois 300 nesse decorrer de 2020. Auxílio emergencial que o governo queria que fosse ainda menor. Foi essa PEC que permitiu que o governo emitisse dinheiro para dar conta de outras despesas, com saúde, educação, e combate à pandemia. Mas por que eu estou dizendo que essa PEC é perigosa? Por que eu trouxe esse assunto? Porque ela não tratou só disso. O que não foi divulgado para a população é que ela também é um colchão para quem sempre teve um colchão de segurança nesse país, que não é o povo, é o mercado financeiro, são os grandes bancos, as grandes empresas. Para vocês terem uma ideia, ela permite que parte do dinheiro que fosse gerado, produzido por esse aumento de endividamento, fosse usado para pagar juros da dívida pública. Pela regra em vigor, os juros da dívida pública só poderiam ser pagos com receita de outra natureza. Você poderia, sim,
gerar títulos públicos, gerar endividamento público para tocar a dívida, mas para pagar juros o governo tinha que dar o jeito dele. Para o governo não ficar devendo os seus grandes credores, né, as pessoas importantes para ele, como já disse seu Paulo Guedes, ele aprova na PEC 10, emenda que virou a emenda constitucional 106, a possibilidade de desse endividamento parte ser usado para pagamento de juros da dívida. Isso não tem nada a ver com a pandemia. Lembrando que nesse mesmo momento, do começo da pandemia, a primeira ação do governo, a gente tem um vídeo aqui lá de março, a primeira ação do governo foi aprovar uma ajuda de saída para os bancos de 1,3 trilhão de reais. Só essa ajuda, ou parte dela, porque nem tudo era dinheiro vivo, eu explico naquele vídeo, mas parte dela já poderia dar conta e até muito mais dessa despesa. Então o governo, para além dessa despesa, criou um orçamento de guerra e parte do orçamento de guerra, dessa possibilidade de endividamento, vai para cuidar desses bancos, desse sistema financeiro que já foi privilegiado. Mas não acaba aí. A emenda constitucional 106 permite ainda ao Banco Central, sabe-se lá por quê, ser o responsável pela compra de dívida podre de bancos, pela compra de ativos podres do sistema financeiro. O que é isso? O Banco Central e a União, né, viram os responsáveis pelo endividamento de terceiros, talvez para garantir que o sistema financeiro brasileiro não quebre, porque é mais importante o sistema financeiro brasileiro não quebrar, por essa metodologia que foi adotada, do que você, na sua casa, ficar desempregado e sua família passar fome. Isso não importa. Mas o sistema financeiro ganha 1,3 trilhão de ajuda e ganha essa possibilidade de empurrar o seu endividamento, aquilo que ele não conseguir receber, ou pior, pessoas que são donas desses títulos podres, né, jogo jogado do mercado que não conseguiriam receber, a União, que está se endividando por outras coisas, passa a ser a grande fiadora desse tipo de coisa. O que isso tem a ver com a pandemia? Nada. É só para a gente alertar, porque isso ninguém falou. Né? Esses dados que eu estou dando aqui, não tem, como eu falei, esse vídeo não vai ter edição, mas são todos da Auditoria Cidadã, eu vou dando os dados. A Auditoria Cidadã, que é uma organização não governamental muito séria, disse que desde que o orçamento foi aprovado, o orçamento de guerra, em maio, até outubro, começo de novembro, foi gerido um endividamento da União de 645 bilhões de reais, da ordem de 645 bilhões de reais. Desse dinheiro, sabe quanto foi gasto com a principal ação contra a pandemia, o auxílio emergencial que o Paulo Guedes tanto reclama? Em torno de 212 bilhões de reais. Vamos supor que o governo tenha gasto e ele não gastou, os números dizem que ele gastou menos de 100 bilhões de reais para o enfrentamento do resto da pandemia. Vamos supor que o governo tenha gasto 100 bilhões de reais, né? Ele não gastou 100 bilhões de reais, a gente pode colocar aí de lambuja que o governo de 645 bilhões de reais gastou 350, eu estou dando de lambuja, com a pandemia e com a população em geral. Para onde foram os outros 300 bilhões de reais? Para aquele colchão de proteção aos ricos e poderosos desse país. Hoje é dia 29 de dezembro. Tem chefe de família, tem mãe de família, pai de família, que não sabe o que vão dar de comer para os seus filhos a partir de segunda-feira. Porque o governo não fala o que vai acontecer. A emenda do orçamento de guerra, a emenda 106, ela se extingue em 31 de dezembro. As pessoas não sabem como vão botar comida na mesa, como vão se sustentar. O governo não dá sinal disso. Mas parece que o orçamento de guerra, como eu disse os números quando questionados, cumpriu o seu papel. Dá para a população um refresco que poderia ser muito maior, mas é preciso alimentar uma parcela ínfima dessa mesma população, centenas, talvez, no máximo, milhares, eu acho que são centenas, de poderosos que não podem perder um anel, enquanto tem gente perdendo a vida, perdendo a possibilidade de uma perspectiva de futuro. É esse o tipo de governo que a gente quer? É essa a lógica também da morte que a gente quer? Do cada um por si? Notem, para terminar, a emenda do orçamento de guerra, a emenda 106, deixa claro o seguinte: nesse país, o cada um por si vale para quem está aqui embaixo. Para quem está em cima, é não só o cada um por si, não é o cada um por si, é o governo por eles. O governo cuida dos seus protegidos, cuida dos seus financiadores e protetores e deixa a gente à míngua. Enquanto muito pai, muita mãe vai passar o 31 de dezembro sem saber o que fazer no dia seguinte,
Tem banqueiro que está garantido, que já garantiu a sua dívida podre, que está vendo seus juros serem pagos e toca o barco. Até quando a gente vai aceitar esse papel de coadjuvante? Até quando milhões, centenas de milhões de brasileiros vão aceitar isso?